Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais deputados. Hoje fomos informados pelas redes sociais sobre a divulgação de mais uma lista relacionada à investigação Lava Jato, contendo o nome de cerca de 200 políticos de diferentes partidos agraciados pela Odebrecht desde a década de 80, com financiamento para as suas campanhas eleitorais. Muitos desses financiamentos feitos de forma ilegal. Nós temos feito um debate sobre a Operação Lava Jato, sobre o sentido dessa investigação que tem desnudado relações promíscuas entre o Estado brasileiro e grandes grupos econômicos do setor privado. A gente entende que o desnudar dessas relações é fundamental para que a gente possa fazer um debate claro e honesto sobre o papel que o Estado brasileiro cumpre e sobre o que é a corrupção hoje tão presente na realidade brasileira, especialmente no mundo político. A Operação Lava Jato, ela chama a atenção para um acordo entre diferentes diretores da Petrobras, indicados por diferentes partidos políticos, e as maiores empreiteiras do Brasil, organizadas em um cartel. Esse acordo, em última instância, significa que o Estado brasileiro estava sendo conivente com um processo de cartelização que beneficiou essas empreiteiras com bilhões e bilhões de reais. Enquanto isso, alguns agentes políticos recolheram propina, percentuais de contratos bilionários para enriquecer pessoalmente ou para a manutenção de seus esquemas políticos e eleitorais. PT, PMDB, PP, que eram os partidos com maior influência na Petrobras no último período, foram os partidos com maior envolvimento. Mas os partidos da oposição não escaparam. O nome do senador Aécio Neves já apareceu em mais de 5 denúncias e agora voltou a aparecer nessa listagem da Odebrecht. E mais que isso, a investigação sobre os contratos da Petrobras nos parece pouco para falar sobre o conjunto dessas relações promíscuas que envolvem essas grandes empreiteiras, esses grandes grupos econômicos e o Estado brasileiro. Por quê que PMDB, PT e PP receberam dezenas de milhões em cada uma dessas eleições? Esse dinheiro foi fruto de propina e o dinheiro recebido por PSDB, PSB e DEM não foi fruto de propina. Vale lembrar que quando estourou esse escândalo, um ex-ministro de Minas e Energia do governo Fernando Henrique Cardoso era diretor da Associação das Empreiteiras. E na gestão desse ex-ministro de Fernando Henrique, foi quando se flexibilizou o mecanismo de licitações na Petrobras. Então, ao que parece, o que a Lava Jato faz vir à tona, o que a Lava Jato desnuda, é a ponta de um iceberg. É a ponta de um iceberg que mostra que as engrenagens do financiamento eleitoral de campanhas no Brasil eram engrenagens extremamente tomadas pela corrupção. E os diferentes partidos que optaram por entrar na lógica da disputa de campanhas milionárias, com a regimentação, através do dinheiro, de exércitos de pessoas para fazer campanhas, com milhares, milhões de placas, campanhas pagando dezenas de milhões de reais para marqueteiros, todos os partidos que entraram nessa dinâmica foram, em maior ou menor medida,
sugados por essa engrenagem. Então, essa ponta do iceberg que a Operação Lava Jato consegue desvendar, ela deve ser aprofundada, respeitando a lei. Ela deve dar continuidade para que essas engrenagens corruptas venham à tona. Mas algumas atuações, especialmente do juiz Sérgio Moro, mas não só, têm levado nuvens de fumaça e dúvida sobre a Lava Jato. Primeiro, procedimentos que tensionam os processos legais brasileiros e as garantias constitucionais no que dizem respeito aos direitos individuais e ao direito à ampla defesa nos processos criminais. A Lava Jato já realizou mais de 130 conduções coercitivas, sendo que, em grande parte dessas conduções coercitivas, os conduzidos se dispunham a contribuir espontaneamente com a justiça. Se a pessoa se propõe a contribuir com a justiça, não pode ser usado a força sem que a pessoa seja condenada ou sem que a pessoa esteja colocando em risco a investigação ou apresentando a suspeita de fuga. Isso é um tensionamento das garantias constitucionais que nós não podemos banalizar. Sabemos que, infelizmente, o nosso sistema de justiça reproduz esses tensionamentos no seu cotidiano, mas nós repudiamos sempre. Repudiamos quando jovens foram presos acusados de vandalismo, acusados de boicote, acusados até de terrorismo, antes da lei de terrorismo estar tipificada na lei, sem que provas houvesse sobre isso. Aliás, questionamos essa lei sancionada pela presidente Dilma Rousseff, que alimenta a lógica de cerceamento às liberdades individuais e ao direito de manifestações coletivas. Então, nós defendemos o aprofundamento das ações da Lava Jato, que ela continue desvendando esses esquemas de corrupção entre o grande capital brasileiro e as suas engrenagens políticas. Mas não defendemos que, em nome do combate à corrupção, se desrespeite a lei e as garantias constitucionais. Ou se estaremos aplaudindo outras práticas que atropelam a lei e que, portanto, podem se tornar também práticas criminosas. Nessa lista que foi divulgada hoje, onde constam mais de 200 nomes de diferentes partidos, consta pela segunda vez o nome do prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, ex-petista, atualmente filiado ao Partido Verde. Dessa vez, ele consta como tendo recebido, na última eleição municipal, o valor de R$300 mil. Averiguamos na sua prestação de contas e vimos que não há nenhuma doação diretamente da Odebrecht ao prefeito. Estamos agora averiguando se houve através de alguma de suas subsidiárias ou se essa doação pode ter sido feita através do Diretório Nacional ou do Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores. Mas essa é a segunda citação, porque a primeira, que ocorreu há quase um ano atrás, no dia 25 de março de 2015, aparecia o prefeito conversando com o senhor Ricardo Pessoa, considerado então o capitão do Clube das Empreiteiras, o convidando para tratar de uma obra relacionada ao túnel Charidas-Cafubá, pessoalmente. E o prefeito era enfático naquela gravação, dizendo 2 vezes que queria conversar pessoalmente com o empreiteiro para tratar do andamento da obra. Nós, na ocasião, fizemos uma representação ao Ministério Público, solicitando que aquele áudio envolvendo o prefeito fosse levado em consideração nas investigações da Lava Jato, uma vez que a empreiteira UTC
presidida pelo senhor Ricardo Pessoa, é a principal patrocinadora de campanhas eleitorais do prefeito Rodrigo Neves. Agora, um ano depois, o prefeito aparece em mais uma lista de empreiteira envolvida no esquema de financiamento eleitoral de campanhas de forma ilegal através de Caixa 2. O prefeito Rodrigo Neves deve, mais uma vez, explicações à população. Acionaremos, mais uma vez, o Ministério Público para relacionar esse conjunto de informações para que as devidas investigações sejam feitas. O prefeito tem o amplo direito de defesa, mas tem também a necessidade e o dever de se explicar junto à população com relação a mais esse fio que o liga a essas grandes engrenagens que estão vindo à tona nessas investigações de corrupção no Brasil. Nós do PSOL temos posições claras com relação a esse assunto. Defendemos todas as investigações e defendemos que as investigações se façam todas elas dentro dos procedimentos legais. Acreditamos que o ativismo que hoje toma conta de parte do judiciário, fazendo um calendário de ações político-midiáticas para estimular o ódio, para estimular a conflagração da sociedade brasileira ao redor de processos legais inconclusos, é uma irresponsabilidade que pode colocar em xeque a nossa própria democracia. O Ministério Público, o nosso Judiciário, são ferramentas fundamentais do nosso sistema de justiça, sem o qual é impossível haver um sistema democrático. Portanto, é necessário que haja com equilíbrio e com discernimento, para que não tome lado em disputas políticas e acabe por comprometer o próprio trabalho de investigação que muitos dos seus membros colocam em andamento. Então, com a serenidade e com a firmeza que o momento nos exigem, cobramos do prefeito Rodrigo Neves um esclarecimento sobre a sua relação com a empreiteira Odebrecht, com a sua relação com a empreiteira UTC, presidida pelo senhor Ricardo Pessoa, para que a política de Niterói não fique eivada pela mancha da corrupção que hoje toma conta das engrenagens políticas de todo o Brasil. Obrigado, senhor presidente.